Uma das coisas que mais me cansou depois do primeiro turno foi aquela lenga-lenga de que o Lula foi derrotado e a esquerda também. Um monte de comentarista político falou isso. Mas e o Bolsonaro? Se tem alguém que foi derrotado, foi Bolsonaro. A direita venceu, o centrão venceu. Mas enfim, o Bolsonaro, ele foi tão derrotado, mas tão derrotado, que até o Datafolha mais recente do segundo turno foi uma derrota para ele. Porque ele estava esperando que houvesse uma migração dos votos do Marçal para o Ricardo Nunes, mas não da intensidade e da velocidade que foi. Ou seja, isso mostrou para a campanha do Ricardo Nunes que ele, Bolsonaro, é um completo descartável. Bolsonaro achou que ele poderia enfrentar o Guilherme Boulos junto com o Nunes e com o Marçal. Com o Marçal não, com o Tarcísio. Isso vai acontecer? Não. Diariamente, Bolsonaro está sendo destruído. O que é muito bom para ele, para nós, né? E para ele também, porque ele vai aprender a se posicionar. Porque o Malafaia bem que falou, Bolsonaro, você é um líder covarde. E agora ele paga o preço, e o preço duro, pelo erro. E isso sim tem influência, porque sem poder político a prisão de Bolsonaro fica mais fácil. Coloque 3 pontos nos comentários. Você concorda com essa análise que a de esquerda e o Lula foram tão derrotados assim? Ponto 2. O que você achou do Datafolha? Foi péssimo para o Bolsonaro? Ele está afundando? E ponto 3. O resultado do primeiro turno vai influenciar na prisão do Bolsonaro? Gostou que ele se deu mal? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Datafolha foi divulgado para o segundo turno e foi muito ruim para o Guilherme Boulos, todo mundo sabe, ficou uma situação bem complicada para o deputado federal. O Ricardo Nunes tem 55%, o Guilherme Boulos tem 33%, mais de 80% dos votos do Marçal migraram para o Nunes, metade dos votos da Tabata foram divididos, né? Óbvio, metade para o Boulos, metade para o Nunes. Só que o pior para o Guilherme Boulos foi a rejeição. A rejeição era 30 e poucos por cento, acho que era 37, 38% no primeiro turno e saltou para 58%. No meu vídeo comentando o Datafolha, muitas pessoas não entenderam quando eu falei que o Boulos está inelegível. Ele está inelegível porque com essa rejeição de 58%, ele está inviabilizado. Se 58%, se mais da metade da população te rejeita, é impossível você vencer. A não ser que o seu adversário tenha uma rejeição alta. Que não é o caso, não passa dos 50%. Por isso que o Boulos ele está inelegível, entre aspas, por conta dessa alta rejeição. Que é muito difícil de ele reverter. Esse resultado foi ruim para o Bolsonaro também no Datafolha. Porque o que o Bolsonaro esperava? Eu não fiz campanha no primeiro turno, beleza. Agora eu vou entrar no segundo turno e vou ser decisivo. Mas não, porque passados poucos dias do resultado do primeiro turno, os votos do Pablo Marçal migraram instantaneamente para o Guilherme Boulos. Foi, pum! O Marçal até falou, vai ter 50%, o Lula vai pegar uns 45% do meu... Não aconteceu. Não aconteceu. Foi instantâneo a migração, tornando a presença de Bolsonaro completamente inútil. Completamente inútil. Bolsonaro não vai fazer diferença no segundo turno em São Paulo. Foi escanteado, perdeu o protagonismo, virou nem um coadjuvante. Não é nada. Se fosse um filme, seria cenário, seria árvore lá do fundo. Apareceu, lá, só isso. Só isso. Porque com a alta rejeição do Boulos, a baixa rejeição do Ricardo Nunes e com esse Datafolha que ninguém reverteu no segundo turno em São Paulo, a derrota do Nunes é muito pouco provável de acontecer. Culminando com a perda da hegemonia do Bolsonaro em São Paulo. A hegemonia está perdida. O Tarcísio de Freitas fez a aposta, o Bolsonaro falou pra ele, não vá porque você vai arruinar sua carreira política. O Tarcísio falou, eu vou apostar. E entrou. Hoje, o Tarcísio é muito mais decisivo do que o Bolsonaro, tanto que o Ricardo Nunes quer se apoiar no Tarcísio de Freitas e não no Bolsonaro. O Tarcísio conseguiu mensurar a distância que ele pode ficar segura do Bolsonaro. Já estão projetando o Tarcísio para 2026, o próprio Valdemar Costa Neto está fazendo isso, traindo o Bolsonaro, e o Bolsonaro fica lá chupando o dedo. O Carlos Bolsonaro percebeu esse movimento. O Carlos não é bobo. Opa, meu pai perdeu a hegemonia. A direita olha para Tarcísio, a direita religiosa olhou para o Pablo Marçal, por isso que o Malafaia ficou tão desesperado, porque o Marçal,
ele é a união do Bolsonaro com o Silas Malafaia. Ele é uma liderança política e religiosa ao mesmo tempo. Bolsonaro é uma liderança política. Malafaia é uma liderança religiosa. O Marçal é a combinação dos dois. Só que Marçal vai ser caçado, vai ser preso. Marçal já era. Só que o Carlos tem medo do Tarcísio, porque ele sabe que o enfraquecimento político de Bolsonaro acaba destruindo a única estratégia possível que eles têm para enfrentar o judiciário, que é politizar toda o julgamento. Fala assim, ó, estão tentando tirar o Bolsonaro e prendê-lo. Por quê? Porque ele é a liderança da direita e querem favorecer o Lula. Só que quanto mais líderes estiverem à direita, pior para o Bolsonaro. Por isso que o Carlos falou em entrevista para a Letícia Casado. Ó, toda hora querem te distanciar o Tarcísio do meu pai. Mas quem deu os votos pro Ricardo Nunes não foi o Tarcísio, foi meu pai. Porque se Tarcísio tem algum poder, ele foi passado pelo meu pai, pelo papai. Sem papai não tem Tarcísio. Fez lá uma lógica bastante... esticou, né? A lógica e a equação para poder falar que o Bolsonaro é todo poderoso. Não é. Porque a campanha do Ricardo Nunes desprezou o Bolsonaro. Segundo informações da Malu Gaspar. O Paulinho da Força falou, olha, quando nós precisamos do Bolsonaro, ou precisávamos do Bolsonaro no primeiro turno para enfrentar o Paulo Marçal, ele se negou. Não veio. Agora que nós vamos ganhar, ele quer vir e sentar na janelinha? Não vai. Tchau, Bolsonaro. Não precisamos de você e não queremos você perto. Não queremos você perto. Fique onde você está. Foi desprezado. E a pesquisa do Datafolha corroborou com isso. Não precisamos do Bolsonaro. Porque os votos de Marçal já migraram, a rejeição do Boulos tá inviável, impraticável, né? Proibitiva. Para que o Bolsonaro vai entrar na campanha? Pode ser que aconteça um milagre. É difícil. A candidatura do Ricardo Nunes tá falando o seguinte, ó, 12 debates é muito para ele. E ele tá fugindo. É humanamente impossível participar de 12 debates. Tá, pode até ser. Mas a verdade é o seguinte, o Boulos vai em todos, tem que ir, não tem outra opção. A verdade é que eles temem o desempenho do Ricardo Nunes, que é péssimo em debate. Ele é muito ruim, muito ruim. O Boulos é melhor. E eles temem também que o Boulos faça associações do Ricardo Nunes com o crime organizado, com o PCC, e também com o boletim de ocorrência e os ataques físicos a mulheres. Porque há um boletim de ocorrência feito pela esposa do Ricardo Nunes contra ele. Isso ele não tem a mínima condição de negar. Então isso pode acabar afetando, mas eu vejo que é muito difícil. Se ele continuar não indo, o Ricardo Nunes, ele pode pegar a pecha de fujão. Mas com 58% de rejeição do Boulos, é muito difícil. Boulos vai ter que operar um verdadeiro milagre para conseguir virar esse jogo. É muito difícil. Mas o Bolsonaro também é ruim.